Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. O meu nome é Michelle Alves e esse é o Mixed, o podcast pra gente conversar, trocar conselhos e recebermos convidados de vez em quando. É assim, tudo misturado. Você já deve ter ouvido falar naquela frase que você é a média das 5 pessoas que você tem por perto. Se tu nunca ouviu falar, essa frase ela foi dita por um cara que já faleceu, chamado Jim Rohn. Era um americano, meio que vibes coach, assim, empreendedor, autor, palestrante, e publicou muitos livros. Eu não tenho nenhuma opinião sobre, porque eu nunca li nada, mas essa frase ficou muito famosa e muita gente nem sabe de onde ela veio ou, sei lá, o real significado, assim, né? O que o cara quis trazer com isso, mas basicamente diz que dependendo das pessoas que a gente tem por perto, a gente vai meio que, de alguma forma, ficar mais parecidas com elas. Não no sentido, lógico, de fisionomia, mas, tipo, os comportamentos, os costumes, os hábitos e tudo mais. E eu perguntei se vocês acreditam nisso, né? Eu perguntei lá no @mix.podcast no Instagram. Você acredita que você é a mistura das 5 pessoas mais próximas de você? 68% disse que sim, 32% disse que não. Eu queria aqui também entender o porquê que algumas disseram sim e outras disseram que não. Em linhas gerais, eu concordo muito, porque eu acho que se a gente pensar muito na nossa infância, né, a gente meio que, tipo, conhecia a realidade que os nossos pais nos apresentavam. Então, eu sempre comento aqui que eu passei a descobrir novos sabores, entender o que eu queria pra mim e tal, não só com a maturidade, mas também depois de ter saído da casa dos meus pais, depois de ter me desvinculado um pouco deles, depois de ter visto que, tipo, eu também tinha os meus gostos e tudo mais. Então, tem essa linha tênue entre você amadurecer e se descobrir, mas você também, por muito tempo, carregar com você coisas que foram seus pais que te ensinou e que elas são tão fortes em você que isso acaba fazendo parte da sua personalidade e tudo mais. Mas eu sinto uma mudança, não só da Michelle que morava com os pais, pra depois a Michelle adolescente que fez várias cagadas e muitas coisas, mas também a Michelle adulta, né? E a gente tem essa fase muito maior da nossa vida onde somos adultos. Tipo, a infância e a adolescência, elas passam muito rápido. A adolescência dura, sei lá, quantos anos? 5 anos? Não sei, 5, 6 anos, né? E aí depois você, tipo, já é adulto e às vezes você amadurece e se torna um adulto muito mais cedo, dependendo das suas obrigações. E às vezes até a sua infância não foi muito bem uma infância, só que a parte de ser adulto, ela simplesmente tá ali com você por anos e anos. E mesmo durante a nossa fase como adulto, a gente muda muito, independente do que aconteça. E também em relação às escolhas que a gente faz. E, por que não, as pessoas que a gente tem por perto. Se você tá num relacionamento lixo, ou se você tá num relacionamento bom, eu acho que essas coisas acabam influenciando. Você, sei lá, eu já vi muitas amigas se privando de determinadas coisas, deixando de ser quem elas eram, entre aspas, assim, mas nesse sentido de, tipo, putz, essa pessoa não fez mais o que ela gostava tanto, ela parou de ver os amigos, ela parou de fazer aquilo, ela tá muito focada no relacionamento, porque, de fato, aquela pessoa é talvez, né, uma das 5 que ela tem mais por perto naquele momento. Às vezes, você, sei lá, tá num ambiente de trabalho que é muito hostil, e aí, tipo, você meio que fica ranzinza por conta daquelas pessoas que estão ali todo dia junto com você, ou às vezes é um trabalho muito bom e você se sente muito melhor. Para além dessas 5 pessoas, eu acho que não são só as 5 pessoas que têm esse, digamos, poder sobre meio que influenciar você no sentido de você ser a média dessas 5, mas eu acho que hoje em dia, se eu pudesse falar sobre, eu diria que o ambiente também, e assim, de forma geral, até as pessoas conhecidas que você esbarra de vez em quando, o lugar onde você mora, onde você trabalha, os ambientes que você frequenta, isso tudo te molda muito e também faz você ser uma média disso, sabe? Eu tava lendo um texto aqui de um cara que ele tava justamente brisando nessa história aí desse Jim, que falou essa frase lá em 1900 e tanto.
E ele traz justamente isso, assim, ele diz que sabemos que o meio ao qual pertencemos nos interfere as nossas ações, posicionamentos e até costumes, mas é importante ter em mente que essas influências não partem apenas das pessoas com quem nós mais convivemos. Os cientistas Nicholas Christakis, da Universidade de Yale, e James Fowler, de Harvard, descobriram que nós somos influenciados não apenas pelas pessoas mais próximas a nós, mas também pelos amigos dos nossos amigos. Isso aqui eu brisei, porque eu fiquei tipo, o quê? Eu nem sei quem são os amigos dos meus amigos. Tipo, conheço um ou outro, sabe? Mas é aquela coisa de eu sei quem é. Isso prova que podemos ser motivados por pessoas com quem nem convivemos e até nem conhecemos. Um exemplo disso é o estudo realizado pelo Nicholas sobre tabagismo. De acordo com as pesquisas, ter um amigo fumante aumenta em 61% a nossa chance de começar a fumar. Se o amigo de um amigo fuma, a probabilidade de virarmos fumante aumenta 29%. Agora, se o amigo do amigo de um amigo fuma, a nossa chance de fumar ainda aumentaria em mais 11%. É meio que uma cadeia, né, de fumantes, basicamente. Uma cadeia, eu digo, né, um fuma, o outro fuma e aí todo mundo fuma. Mas isso aqui é muito real. Para esse exemplo, eu acho que faz muito sentido, porque duas coisas. O Lucas tem esse ambiente, né, convive nesse ambiente de trabalho, conhece as pessoas do trabalho e tal, e ele fala, principalmente lá em Berlim, que a galera saía muito pra fumar. Aqui ele não comentou sobre isso ainda, até preciso perguntar. E aqui na Europa, de forma geral, assim, Itália, França, as pessoas comem o cigarro. É tipo, toda hora tem a pausa pra fumar e tal. Uma coisa que, tipo, eu não via muito morando lá no sul, assim, pelo menos não na minha bolha, né, não nas pessoas próximas a mim, não eram fumantes. E aqui na Europa a gente vê como tem muita gente que fuma. E aí teve uma vez que ele perguntou, ele tava no trabalho lá em Berlim, e aí um cara que trabalha com ele perguntou se ele queria sair pra fumar. Tipo, a gente vai fazer a pausa pra fumar, você quer vir? Aí ele, não, eu não fumo. Dele falou, eu também não fumava, mas aí a galera toda saía pra fumar todo dia e fazer essa pausa, aí eu comecei a fumar. Aí o Lucas me contando essa história, falando, tipo, mano, como assim, sabe? O cara começou a fumar só porque outras pessoas fumavam. Tipo, pra ele não fazia muito sentido, pra mim também não. Mas olha como pra algumas pessoas faz. E, tipo, não sei nem como julgar isso, porque na minha cabeça é muito claro de que fumar não faz bem e eu não quero isso pra mim. E não é porque o meu amiguinho tá fumando que eu vou fumar também. Tipo, que a mãe falava quando a gente era pequeno, né? Não é porque seu amigo vai se jogar da ponte que você vai jogar também. Tipo, tem umas coisas muito óbvias que pra mim, tipo, puta, isso não é legal, então eu não vou fazer. Mas pra outras nossa, talvez pra esse cara que fosse difícil fazer amigos, interagir e tal, o lance de fumar aproximaria ele dessas pessoas. Traria ele momentos mais sociáveis, N motivos que uma pessoa pode, sei lá, decidir por começar a fumar pra ter uma rede social, sabe? Então é muito louco, assim, como cada pessoa é diferente e como algumas, a gente já vai entrar nesse tópico, mas são mais influenciáveis do que outras, né? Continuando aqui o que esse cara tava escrevendo, ele disse, em outras palavras, as nossas ações podem ser fortemente motivadas por indivíduos que estão até 3 graus de separação de nós. Portanto, podemos ser influenciados a fazer algo ou pensar de determinada maneira por pessoas que nem mesmo conhecemos. O ser humano tem uma necessidade psicológica de conviver com pessoas que têm um jeito parecido com os seus. Por esse motivo é difícil tentar alcançar uma posição profissional ou social apenas andando com pessoas que têm mais do que nós. Da mesma maneira que as atitudes de uma pessoa podem nos atingir, nossos jeitos e costumes também influenciam os outros. Ele fez uma pergunta aqui no final que é: você quer ser o reflexo das pessoas com quem você convive ou o espelho delas? E eu acho que é muito válido a gente parar pra pensar sobre isso, porque sem querer, tipo, hoje, né, eu tenho esse título de influenciadora digital e tal, que é até uma coisa que a gente conversou com a Bea Gonçalves em outro episódio, que a gente fala sobre ser criadora de conteúdo e ser uma influenciadora digital, né, o 2 pesos, 2 medidas, coisas diferentes que podem estar juntos necessariamente ou não também. E aí a gente tava falando sobre, né, você ser uma influenciadora quando de alguma forma você sente que você inspira, que você realmente influencia as escolhas de alguém e tal. Sejam escolhas pequenas, tipo, das mais... Vou falar dos exemplos mais bobos que aparecem pra mim, tá? De alguém ter começado a comer mingau de aveia porque me viu comendo tanto e falou, puta, isso aqui deve ser gostoso, foi lá, testou e amou. Beleza. Ou de outra ter feito um intercâmbio, muito legal. De outra ter se mudado pra Berlim, ter escolhido um mestrado igual ao meu, ter feito, sei lá, muitas outras escolhas meio que baseadas no que viu através
através do que eu compartilhava e de alguma forma influenciou. Assim como tem um monte de blogueiras de outros nichos, né? Tipo maquiagem, que aí você vai lá, tudo que aquela moça posta e que você vê um tutorial e gosta, você acredita, né, na opinião dela e você acaba comprando porque ela indicou, porque, né, ela tem a credibilidade, enfim, eu acho que são coisas importantes de não serem colocadas numa coisa, tipo, de discriminizar isso. Eu acho que é legal, de alguma forma, você, tipo, ter alguém pra que você se espelhe, mas também você não ser só essa pessoa influenciável e também poder identificar de que forma você pode influenciar pro bem, é lógico, outras pessoas, ou de que forma será que você tá influenciando outras pessoas no seu meio. Sem falar, tipo, do meu conteúdo na internet, do que eu crio e dessa parte de influenciadora digital que eu tenho, né, como profissão, eu acho que eu acabo influenciando as pessoas ao meu redor de algumas formas que eu vi isso muito no convívio. Por exemplo, com uma amiga minha que eu morei por algum tempo em Berlim. A época que a gente tava morando juntas, ela diminuiu muito, tipo, drasticamente o consumo dela de carne. E nunca porque eu pedi, mas sim porque ela via eu comendo e ela falava, caraca, isso aqui tá muito bom. Nossa, isso daqui tá muito legal. Ah, também vou deixar de comer hoje. Ah, hoje eu vou fazer outras escolhas. Ah, tá mais fácil comprar isso, fazer aquilo. Enfim. E mesmo não tendo pedido, sabe? Só, tipo, da gente conviver juntos, isso já acabou mudando um pouco as escolhas dela em relação a isso. Eu vejo isso agora morando com o Lucas. Ele, putz, come muito melhor, no sentido de muito mais frutas e verduras do que ele comia quando tava morando sozinho. Uma, porque ele tinha preguiça de cozinhar. Dois, porque ele achava que era muito mais fácil abrir um pacote de bolacha e comer. Enfim, sabe? Então eu acho que não é uma coisa que eu peço. Eu falo pra ele, ó, se você quiser comer suas coisas... E ele continua comendo as coisas dele, né? Mas assim, hoje ele até prefere, sabe? Ah, eu vou no mercado, ele faz compras mais parecidas com a que eu faria, mas ele gostando disso também, e ele vê a diferença, tipo, na energia dele, no corpo dele, enfim, de estar fazendo essas escolhas. Isso é um exemplo muito pequeno, né? Mas assim, sei lá, de algumas amigas pensarem um pouco diferente em relação a algumas questões depois de longas conversas que tivemos, ou de eu também parar pra pensar um pouco sobre coisas que elas me contaram. Eu tenho uma amiga que a gente tem conversas muito longas, assim, eu sempre aprendo muito com ela. Anália, saudades, amiga. E, enfim, eu acho que, de alguma forma, isso tudo é muito positivo, mas sempre a gente pensando assim, sabe? Tipo, tá me fazendo bem? Não tá me fazendo? A forma que o espelho que eu tô sendo pras pessoas é um reflexo bacana? É algo que eu me orgulharia ou não? E tudo mais. Eu lembro agora, né, pensando em não só a média de você ser as 5 pessoas que você tem por perto, mas também você tá num ambiente que te coloque ali em diferentes emoções e costumes e hábitos. Hoje em dia, a minha vida, ela é muito mais pacífica e tranquila e eu tipo, caramba, eu acho que eu nunca sonhei viver o que eu vivo hoje, porque eu achei que isso nunca seria realidade. Quando eu era, por exemplo, uma criança. Eu vivi e eu cresci numa casa onde os meus pais, eles estavam, tipo, quase se separando. Meus pais se separaram quando eu tinha 12 anos, né? Caramba, assim, maior parte do tempo que eu lembro da minha infância, os momentos tranquilos eram os momentos que meus pais estavam separados, era que eu, tipo, tava fazendo alguma coisa, eu e meu pai, ou só eu e a minha mãe. Mas quando era família junto, era sempre, tipo, muita gritaria, muita briga, e eu sempre tava, tipo, com muito medo, muito ali estado de alerta o tempo inteiro, e nunca sabia muito, tipo, meus pais estavam bem, será que agora eles vão começar a brigar do nada, como sempre acontece? Tipo, pra mim era sempre um estado de alerta horrível, assim. E eu achava que, puta, não tem como eu morar em uma casa que seja tranquila e que eu consiga, sei lá, respirar, sabe? Por isso que eu acho que hoje em dia eu prezo tanto por uma manhã tranquila, por dias tranquilos, por silêncio na minha casa, porque eu cresci em um ambiente muito barulhento e de muito receio, assim, muito alerta, que não me fazia muito bem e que eu também acabava sendo uma criança muito mais, tipo, explosiva, não entendia muito bem os meus sentimentos e tudo mais. Então eu acho que o ambiente sim tem um peso muito forte, muito grande em quem nós somos, assim, no
no nosso, desde a personalidade até, tipo, pensamentos, estado de espírito, sabe? Depois de adulta e trabalhando já com internet, todo mês eu precisava ir pra São Paulo pra fazer alguns trabalhos e fazer algumas coisas assim, umas coisas pontuais. E eu lembro como a noite antes de viajar pra São Paulo era sempre muito conturbada, porque eu sabia que, tipo, eu ia me sentir muito em alerta em São Paulo. Era meio que vinha alguns dos sentimentos que eu tinha quando eu era, tipo, pequena, né? Era isso que meu cérebro, né, reconhecia, lembrava e meio que trazia à tona. E eu vejo isso hoje, tipo, depois de terapia, né? Mas, enfim. E eu lembro como eu me sentia, tipo, sufocada, ansiosa, em alerta também, toda vez que eu ia pra São Paulo. Porque, putz, é uma cidade muito maior que a minha, que eu não me sentia confortável completamente, que eu não conhecia todos os lugares, que para além disso, né, de tipo, não conheço muito bem esse lugar, eu sou uma estranha, então eu não sei que lugar é mais seguro, que lugar é menos seguro, ou se eu devo me preocupar aqui ou não, então eu meio que me mantia preocupado o tempo inteiro. Para além disso, eu também tava indo a trabalho, então era sempre uma coisa de, ai, será que vai ficar bom esse trabalho e tal, será que vão gostar, será que mês que vem eu tô aqui de novo e tudo mais. Nossa, eu acho que esses momentos, assim, de, tipo, dependendo onde você tá, mudam muito o seu humor e tudo mais. Eu perguntei aqui no @mixt.podcast no Instagram, abri uma caixinha perguntando o que você acha sobre, entre aspas, o ambiente nos influenciar. E tivemos muitas respostas. Vamos lá. Eu acho perigoso se não conseguirmos separar o que você é do que o outro é. Principalmente isso, tipo, num relacionamento, né? Eu acho que talvez foi pra isso que tu escreveu, eu não sei. Mas eu acho que, nesse sentido, é muito importante continuarmos tendo... Sabe, lógico que o que eu trago aqui não é como se tudo a gente precisasse ou buscar de alguém ou repassar pra alguém, sabe? Todos os nossos... Acho que tem coisas muito claras na vida de todo mundo, coisas que, tipo, estão ali e que não vão mudar, que são os seus valores, que são, de repente, coisas muito específicas da sua bagagem, da sua experiência, que vem da sua família, que vem até um pouco de ancestralidade, que eu acredito, e tem a parte espiritual, como cada um se percebe, enfim, escolhas de vida, valores, eu acho que isso tá muito intrínseco em cada um. Mas tem coisinhas, e até menos sérias do que a gente pensa, assim, sabe? Muito grandes, que você acaba, tipo, às vezes nem percebendo, influenciando e sendo influenciada. Eu acho que isso acontece. E dentro de um relacionamento, é muito fácil a gente se perder e meio que, tipo, aquela coisa de, ai, agora somos um só. Não, pelo amor de Deus. Que coisa principalmente brega. E segundamente, cafona. Terceiramente, não, sabe? Eu não quero ser um só com um parceiro que eu estou. Eu quero continuar sendo eu e que ele seja ele e nós somos dois indivíduos, temos gostos diferentes, vidas diferentes, histórias diferentes, bagagens diferentes, a gente tá aqui junto por causa disso, que é uma escolha que fazemos todos os dias e que foi isso que nos fez nos apaixonar, sabe? Não é pra se tornar uma pessoa e aquela coisa de, eu não sei onde eu termino e você começa. Uma vez eu ouvi uma dessa, assim, e eu fiquei tipo, não, tá errado isso. Como que a pessoa fala isso apaixonada e não vê nenhuma problemática nessa frase, sabe? Sim, acho que pode, mas às vezes nosso instinto fala mais alto. Então depende de fatores. Sim, tipo, o ambiente pode nos influenciar. Aquela história, né, que a mãe falava assim, ai, olha os amigos que você anda, as pessoas que você anda dirão quem você é, olha os lugares que você vai, essa pessoa não é uma boa influência. A gente provavelmente você já ouviu isso alguma vez da sua mãe, da sua avó, de alguém que se preocupava com você e sabia que poderia dar muita merda dependendo do que você escolhesse fazer com a pouca maturidade que você tinha no auge dos seus 15, 16, 17 anos, não é mesmo? Claro que sim. Então, sim, eu acho que nessa época o nosso instinto não fala muito mais alto, até porque a gente nem dá bola pro nosso instinto ali na adolescência. Pelo menos eu era uma adolescente muito doida. E como a gente tá sempre querendo se provar e querendo pertencer a um grupo, a uma tribo, a ser aceita naquele ambiente e tal, a gente faz várias escolhas e
diz vários sims burros e à toa, só porque é meio que isso que a gente quer viver, a gente quer ser aceita e é isso que tem pra hoje, né? Nessa época. Agora, conforme a gente vai amadurecendo, é importante que a gente tenha ali, sim, além do nosso instinto, né, a nossa intuição, mas também bom senso e que a gente seja verdadeira com a gente mesma, sabe? Aquela coisa de isso aqui é inegociável pra mim e isso aqui eu não mudo, nessa parte aqui ninguém toca, sabe? Tipo, essa esfera da minha vida é muito importante, sei lá, eu não preciso gostar disso só porque meu chefe disse que eu preciso, não preciso fazer aquilo só porque as minhas amigas estão fazendo. É muito importante a gente, tipo, pensar sempre pra quem e por que a gente tá fazendo nossas escolhas. E eu acho que conforme a gente vai ficando adulto, a gente tende a fazer essas escolhas não pensando na gente muito por conta da carreira, do profissional, de um relacionamento, de uma certa carência, e aí não é mais pra ser aceita na gangue do colégio ou pra, tipo, ser amiga das populares, mas é pra, sei lá, que o seu chefe goste de você, ou que você consiga uma promoção de emprego, ou, sabe, até que ponto, tipo, podemos nos, entre aspas, corromper ou deixar a nossa essência ser meio que de alguma forma influenciada para que a gente obtenha coisas, sabe, ao longo da nossa vida. Eu acho que isso é uma coisa muito para se pensar. Faz muito sentido, por experiências pessoais e profissionais. Eu sou psicóloga. Aí, ó, ela é psicóloga, ela diz que faz sentido. Então, pronto, já podemos terminar o episódio aqui. Vocês sabem que, na verdade, quando eu trago essas brisas, eu não quero de nenhuma forma, tipo, cagar regra ou falar isso aqui é o certo. Não, eu só tô realmente trazendo os meus pensamentos sobre. Você pode completamente discordar, completamente concordar, tá tudo bem. Eu acho que esse que é o mais gostoso do Mixed, né? De, tipo, vocês ouvirem e podem estar aí falando sozinhas também comigo, assim como eu tô falando sozinha com vocês agora. Mas é legal trazer isso e, de alguma forma, a gente criar esse debate, mesmo que o debate seja dentro da sua cabeça, assim como eu tô tendo um agora dentro da minha. Total, crescemos ou definhamos de acordo com o que nos regra, nutre ou suga. Faz muito sentido, né? Nossa! Rega, nutre ou suga. Caramba! Achei potente essa frase. Eu achava que era bobagem, até começar a me rodear de pessoas com a vibe que eu gosto e me identifico. Acho que faz sentido, mas só quando somos crianças e estamos formando nosso caráter. Será mesmo? Não sei. Eu acho que depois de adulto a gente pode ser muito influenciada pelo ambiente também. Quando eu era jovem, eu não acreditava, porque eu era muito diferente dos meus colegas com quem eu cresci. Mas agora adulta e sendo professora, eu vejo o quanto as companhias influenciam, sim, os comportamentos. Talvez eu tenha sido a exceção e não me deixei influenciar pelas coisas ruins. Pode ser. Talvez você seja mais o espelho para as outras pessoas do que as outras pessoas, né, o espelho para você. E eu acho que isso, tipo, assim como tem as pessoas mais introvertidas, mais extrovertidas, tem as pessoas que que são mais influenciáveis ou que são mais influenciadoras, sabe? Tipo, vou dar um exemplo prático que aconteceu essa semana na minha vida. Eu tenho muito claro pra mim, mas é uma coisa que eu fui alcançando agora e a partir do momento que virou a chave pra mim, tá muito claro, que é o lance do exercício, né? E eu já falei isso aqui muitas vezes. Assim como, o veganismo, né? Aquela coisa de tipo, você não sente falta de comer nada? Não sinto, porque eu já fiz as minhas escolhas. E por mais que eu gostasse de carne e tal, eu não sinto falta. Tipo, pra mim tá muito claro isso, assim. É meio que não tem outra opção, sabe? Tipo, não vou abrir uma exceção porque essa exceção simplesmente não existe na minha vida. É como se eu deletasse todas as outras opções que não sejam as veganas e pronto, se não tem, não tem, paciência. E talvez isso seja até um pouco extremista da minha parte, não no sentido do veganismo, mas outras coisas. Por exemplo, às vezes eu não tenho muita paciência ou eu não compreendo muito, às vezes falta uma empatia, uma coisa que eu preciso trabalhar muito, que é assim, uma amiga minha me convidou pra gente fazer uma aula de exercício essa semana, eu fui e ela falou, nossa, então vamos marcar pra próxima semana? Eu falei, próxima semana eu vou estar viajando. Ela falou, então como é que eu vou vir? Eu falei, menina, vem sozinha, tipo, ou convido outra amiga dela, mas eu não sei, eu acho que, sabe, eu preciso, tipo...
E tem isso, tem pessoas que precisam de uma pessoa pra se sentirem motivadas, e tem outras pessoas que simplesmente vão. Nesse caso, e aí eu falei, não, tá bom, entendo, mas se você quiser, eu posso te empurrar, assim, sabe? Te incentivar, encher o seu saco pra você ir através do WhatsApp, enfim. E aí ela falou, não, tá bom, topado, quero sim, me ajuda nessa e tal. E eu já fui essa pessoa pra algumas amigas diferentes, tipo, e aí, já foi malhar hoje? Porque eu sou essa pessoa que, tipo, nesse aspecto, eu sou mais influenciadora. E elas são pessoas que precisam de uma motivação e que querem ser influenciadas por mim, ou sabe, algumas amigas já falaram, nossa, tu me inspira tanto nesse lance de exercício, nossa, comecei a fazer depois que a gente teve uma conversa, pra mim faz muito sentido isso que tu fala sobre isso, e tal, e tal, e tal. E aí, eu voltei pra casa e falei, nossa, pro Lucas, né, eu falei, pra mim é tão simples, é tão claro que, tipo assim, sei lá, semana que vem eu vou estar viajando, mas, ou se a minha amiga estivesse viajando, eu iria mesmo assim, ou pelo menos eu iria fazer alguma outra coisa, mas eu não ia, tipo, deixar a peteca do exercício cair, mas eu sei que ela tá em outra fase, ela ainda tá, tipo, construindo isso, e pra esse momento de vida ela precisa de alguém que seja essa pessoa que motiva, que influencie de alguma forma, que puxe ela e vamos, sabe? E ele trouxe isso muito também, tipo, pra mim também não é fácil, pra você, tipo, eu vejo você sair todo dia de manhã e eu fico, caralho, que inveja, porque, tipo, pra ele é muito difícil ainda se exercitar, sabe? Então, isso é uma coisa que eu ainda não consegui influenciar Lucas, vamos ver se nos próximos anos isso muda, mas eu sempre falo, é que ele é mais teimoso que eu, né? Então acho que é por isso. Tem que ver. Acho que também tem quanto você é influenciada pelas outras pessoas. Diz respeito ao quão desconfiada você é das coisas. E o quão teimoso ou teimosa você é também. Porque aí realmente tem coisa que não dá pra influenciar, nem que seja a melhor coisa do mundo, super do bem. Porque a pessoa simplesmente ou vai achar que você tá mentindo, porque ela é super desconfiada de tudo e de todos. Eu sou um pouco assim. Ou ela vai ser mais teimosa e vai falar assim, eu não quero ser influenciada, então eu vou fazer tudo que for do contrário. Tem esse estilo também. Mas enfim, falei meio que pra trazer só essa ideia, né, de que às vezes, tipo, existem realmente esses dois perfis de pessoas. Acho que é inegável, não precisa nem de estudos pra comprovar. É fácil perceber na prática. Essa aqui tá muito clara. Assim como tem gente que diz que não, que é só na infância, tem ela diz que é muito claro. É algo que eu passei a cuidar muito, principalmente depois de quase burnoutar ano passado. Olha lá. Acho super verdadeiro, pois acredito que ambientes bons e tranquilos influenciam sim pro bem, assim como, né, os negativos influenciam pro mal. Real e comprovado cientificamente. Muito real, tudo à nossa volta tem a capacidade de nos influenciar e de ser influenciado por nós. Acho que isso é relativo, pois se não tivermos discernimento de separar o que condiz com a nossa verdade e os nossos valores, eu, por exemplo, não vejo sentido em estar ali. Quero estar perto ou em ambientes que compartilhem das mesmas aspirações e valores. Sim, concordo, mas tem alguns ambientes e pessoas que não tem como você, tipo, simplesmente fugir. Pode ser que seu trabalho seja maravilhoso, mas não é assim pra muita gente. Então não quer dizer que seu trabalho sempre será ou sempre terá os mesmos valores e vai estar fluindo ali na mesma sintonia, energia, com as mesmas aspirações. Mas é um lugar que você tem que estar ali todo dia, 5 dias da semana, 6 dias da semana, sei lá quantas horas da sua semana, trabalhando. Mas aí você tem que ficar, tipo, toda hora, né, esquivando, indo com escudo, fazendo uma meditação antes de entrar, passando um incensinho, aquela coisa, né, tipo, pra sua aura tá ali limpa, mas de alguma forma, e na real, a merda é que sempre vai influenciar de algum jeito ruim, né? Então, tipo assim, pode até ser relativo em alguns pontos, mas eu acho que tem alguns momentos que a gente simplesmente cansa de, tipo, ficar tentando se esquivar e pensar, isso aqui é só uma fase. Putz, eu já tive empregos muito ruins que eu ficava muito mal só de ter que ir pro emprego, só de pensar em ir, e eu odiava cada segundo lá, e isso acabava influenciando de forma geral o meu dia inteiro, e com isso a minha semana toda, e quando eu vi eu já tinha passado o mês inteiro emburrada. Vou dar um exemplo mais atual da minha vida. Morando na Alemanha, por exemplo, que a gente é um povo bem mais fechado, mais frio, ninguém dá bom dia na rua, todo mundo anda de cara amarrada. Eu tava ficando com cara amarrada. Eu já tava, tipo, sendo essa pessoa de que eu achava que, sei lá, muito barulho e pessoas dando oi, eram até meio annoying, assim, meio chato, sabe? Quando eu cheguei aqui na Holanda e as pessoas me davam um oi, eu ficava meio, hã?
oi? Sabe? E é uma coisa tão normal no Brasil da gente fazer isso. Então eu acho que essa coisa também do inverno, que deixa todo mundo mais depressivo, é o ambiente, é o clima, a falta de sol nesse momento, né? Que tipo, quase tem muito a ver com o biológico também. Então, caramba, influencia demais. Eu moro longe dos meus familiares e me curei de muita coisa. Sou total diferente deles. Amém. Tem muito isso também, né? Depois que a gente sai do ambiente familiar, assim, que a gente toma um ar pra respirar e viver a nossa própria vida, muita coisa muda, muita coisa pode ser curada, muita coisa pode melhorar. Tem tudo a ver. Fala muito sobre a energia do ambiente também, total. Acho que influencia, sim. Eu evito ambientes e pessoas que me deixam pra baixo. Não tem, assim, às vezes, aquela amiga, ou nem amiga, uma conhecida, mas que você, tipo, gosta dela, gosta, às vezes, da conversa, é uma amiga de uma amiga, ou às vezes é uma pessoa que você, tipo, tem há anos na sua vida, você não quer cortar relações, mas que você chega perto dela, ela te consome. Não tem esse tipo de pessoa? Que você, às vezes, tipo, cansa, volta pra casa morta depois de ter saído pra tomar um drink com ela, porque simplesmente a pessoa suga todas as suas energias? Nossa, tem muito disso. Influencia muito, mas acho que temos um fundo nosso no meio, o que me deixa inquieta. Ah, no sentido, tipo, tem coisas que não mudam, né? Sim, é o que a gente vem falando, né? Concordo, eu percebo muito isso no grupo do meu namorado, que todos os amigos namoram, fazem anos e não dão festas, não vão pra baladas, nem bebem, e o quanto isso é mais saudável, diferente do meu ex, que só tinha amigos de festa e, consequentemente, vivia em festa e com bebida. Real, é claro que sou doida hoje porque tenho pais problemáticos e cresci em casa violenta. Aí, amiga, a gente pode criar um clubinho e falar sobre isso, porque... Ai, muitas brisas pra falar sobre a infância e nesse lado, né? Pais que brigavam demais e casas perturbadas. É real, mas a responsabilidade também é nossa. Temos que ter autonomia para não ser consumido pelos outros. Total. Quando eu me afastei de alguns amigos, entre aspas, vi a minha vida mudar demais. Acredito demais, pois atualmente o meu trabalho tá muito baixo astral e me suga todas as minhas energias. Aí, ó. Várias opiniões, a maioria delas bem parecidas com as minhas e algumas completamente controversas, mas não é pra tirar nenhuma conclusão, é só pra gente pensar um pouco sobre isso. Eu comecei a falar e pensar sobre isso e pensar, tipo, vou trazer isso pro podcast, quando eu recebi umas mensagens, umas perguntas que eu deixei numa caixinha de perguntas pra responder em um vídeo do canal, que inclusive vai sair na próxima semana, enquanto eu estiver viajando. Enfim, as pessoas mandaram várias perguntas e uma das perguntas era, tipo, olha, você também percebe que você mudou bastante desde que você se mudou pra Amsterdã? Tipo assim, eu tô 3 meses aqui, as pessoas viram alguma diferença em mim de Berlim pra cá. Exatamente não falaram o quê, mas... Enfim, me perguntaram se eu via essa diferença. E também me falaram, nossa, o seu estilo, né? O jeito que eu me visto mudou muito comparado a como você se vestia no Brasil. E você sente isso morando na Europa? E para as duas perguntas eu digo que sim, eu acho que realmente mudei muito, assim como a Michelle de Berlim era uma. E assim, a Michelle do começo de Berlim era uma, assim, depois de um ano morando lá era outra. E no final era outra de novo. Mas muito também porque a minha vida foi mudando, a minha rotina foi mudando. No começo eu queria muito criar uma rede, era tudo novidade, tava fazendo muita festa, depois eu já tava um pouco mais tranquila, focando no mestrado, depois eu já tava num namoro, tinha amigas mais sólidas, eu não precisava mais, tipo, ficar indo e vindo em diferentes lugares pra, tipo, me sentir assim, estou fazendo parte disso aqui, não, eram relações mais confortáveis. Depois eu fui morar com o Lucas, então, tipo, os ambientes foram mudando, consequentemente as pessoas que eu tinha ao meu redor também foram mudando, até eu consolidar algumas e ter elas por perto e entender o porquê que elas precisavam estar ali por perto e porque elas mereciam estar ali por perto. Isso é muito claro e é muito importante a gente saber, tipo, que tipo de pessoas a gente quer ter ao nosso redor, porque isso de muitas formas influencia o nosso humor, influencia nossas escolhas, nossos hábitos. E pra mim, eu acho que faz muito sentido. E agora em Amsterdã também foi, né, assim, tudo novo, um lugar novo, um país novo, um momento diferente de vida e tal. E eu acho que muito tem também aqui
porque a gente tem essas 4 estações tão bem definidas hoje em dia, mas nem tanto, né? Mas, enfim, invernos muito rigorosos, por exemplo, que, tipo, eu me sinto muito mais feliz no verão. Então, até esse lance, né, tipo, de clima influencia muito também. No que eu faço, nas minhas escolhas, em como eu levo minha vida, com mais positividade ou não. Hoje em dia já me conheço suficientemente bem e também já, tipo, passei, sei lá, vai ser meu 4º inverno aqui, pra entender como eu me sinto em dias X ou Y, como eu tenho que me preparar pra viver esses dias mais cinzas, como eu preciso ficar atenta a certos padrões que eu começo a desenvolver e meio que me deixam pra baixo, que momentos do ano isso acontece. Então, eu acho que a maturidade, ela também, né, nos ajuda muito nesse sentido, e a se observar, você, tipo, não que toda hora você tem que estar se fazendo uma autoanálise, mas eu acho que é muito importante a gente, às vezes, parar e observar, sabe? Observar o que a gente vem sentindo, como a gente vem sentindo, as nossas escolhas, o que a gente tem falado pro outro, o que a gente tem falado pra nós mesmas, que pessoas a gente tem permitido estar por perto e o porquê delas estarem ali. Enfim, eu acho que isso é muito importante. E sobre o estilo, né, agora falando de moda puramente, eu acho que também isso vai mudar muito conforme o ambiente que você tá. Uma que Brasil é muito mais calor do que aqui, muito mais úmido. O lugar onde eu morava era super quente no calor e super frio no inverno. Outra questão também são o tipo de roupa disponível, né? Então lá tem marcas que aqui não tem e vice-versa. Então acho que muito do que a gente começa a ver na rua, que é novo num primeiro momento, depois a gente começa a se adaptar e aquilo parece algo normal e a gente começa a gostar, a gente quer também, enfim. Acho que isso tudo são coisas que vão acontecendo de forma orgânica, mas que eu também percebo que acaba que hoje eu me sinto muito mais eu do que antes, assim, sabe? Eu acho que eu já trouxe isso nos primeiros episódios também, assim, que antes tinha muita coisa que eu ainda queria fazer pra agradar um ou outro, ou pra não parecer X ou Y, e hoje em dia eu me sinto muito mais livre nesse sentido. E eu acho que isso transparece muito no jeito que eu me visto também. Mas, o ambiente, com certeza, tem um pouco de influência, ou se não muita influência, sobre isso. Vamos pro Me Ajuda? Vamos, eu achei que esse assunto não ia render, mas menina, rendeu, não é? Rendeu bastante, eu espero que você tenha gostado dessa brisa de hoje. E o Me Ajuda, ele vem direto de uma DM do Instagram. Você pode tanto me mandar um e-mail para podcastmix@gmail.com com o seu pedido de ajuda. Inclusive, eu mandei alguns e-mails essa semana, porque eu tinha recebido alguns Me Ajudas há algum tempo, perguntando se a galera ainda precisa de conselho, porque eu tinha ido esses e-mails para uma outra caixa, não tinha visto nada, e agora eu achei eles. Então, responda os meus e-mails, se você foi uma das pessoas que recebeu, e também me manda aí novos pedidos de conselho, porque eu vou adorar aconselhar vocês agora, enfim, coisas que estejam acontecendo na vida de vocês, tanto no e-mail quanto aqui pelo Instagram, tá? Pode mandar na DM também. Você sempre ficará anônima, não se preocupa. Vamos lá, aqui a Maria... Não, mentira, não é Maria o nome dela. Ai, como eu tô palhacinha. Tô com fome já, a hora do almoço. Aí, vamos lá. Aí, o que você tá fazendo hoje, agora, enquanto você tá ouvindo esse episódio? Me comenta. Comenta aqui no Spotify. Agora tem como deixar comentários. Inclusive, é tão legal quando eu tô, às vezes, tipo, sei lá, vivendo a minha vida e vem uma notificação do aplicativo do podcast. Fala, você tem um novo comentário no seu episódio. E aí, são comentários tão fofos de vocês. Muito obrigada. Deixe seu comentário falando o que você tá fazendo, o que você achou desse episódio e o que você tá fazendo enquanto você tava ouvindo ele. Vamos lá. Amiga, hoje eu te mando um Me Ajuda. Eu tava trabalhando em um lugar nada a ver comigo, até que comecei a aplicar para 1000 empresas. Passei para muitas, graças a Deus, mas eu tinha 2 especiais que eu queria muito. Uma é americana, mas tem no Brasil inteiro. Ela tem um plano de carreira muito legal e permite que eu faça viagens internacionais a trabalho. Chique. Eu amo esse estilo de vida e meu pai era exatamente assim. A outra empresa não fica no Brasil, fica em Dubai, e eu precisaria passar um ano lá para o meu treinamento inicial. Eu acho super da hora e o salário é maravilhoso, mas não é tão da minha área. E não sei se tenho grandes expectativas de crescimento, pois é uma empresa que só tem 2 anos. Eu posso crescer junto com ela ou simplesmente as coisas podem dar errado, o que é muito comum nos primeiros anos. Eu queria muito uma ajuda do que eu escolho. Eu comecei a namorar recentemente, ele é uma pessoa muito caseira que ama viajar, mas não vejo ele largando tudo pra ir pro exterior. Eu sou completamente diferente nisso, eu já fiz intercâmbios, mochilões, de tudo e mais um pouco, mas fico pensando até que ponto vale me arriscar em algo novo ou ficar aqui do certo. Mais uma prova, né, de que ela tá quase fazendo o que o pai dela fez, porque ela disse que o pai dela trabalhou exatamente assim, o pai dela era exatamente assim. E
Parece que essa empresa americana que tem no Brasil todo e tem um plano de carreira muito legal... Ai, meu Deus, são duas propostas boas, né? Porque, tipo, uma que tem no Brasil inteiro, tem um plano de carreira legal e também permite que faça viagens internacionais a trabalho. Viagens internacionais a trabalho igual a você não precisa pagar pra viajar, o que é ótimo. Aí você sempre pede, tipo, um diazinho a mais, né? Conhece um pouco do lugar, gasta pouco, isso é legal. Agora, Dubai, eu não sei, mas eu não acho um lugar... Assim, eu sei que tem até ouvintes aqui do Mixed que moram em Dubai, mas eu não sei, pra mim é uma coisa... que eu não sei se eu me adaptaria, sabe? Nunca fui lá, também não posso falar, mas eu acho que é bem diferente, bem diferente. E tem esse lance de ser uma empresa nova, de você não ver um plano de carreira. Se você é aquela pessoa que, tipo, quer estar na empresa por mais de 2, 3 anos, eu acho que talvez seja uma boa. Mas você colocou que não é tão da sua área, e você começa o Me Ajuda falando que estava trabalhando num lugar que não tinha nada a ver com você. Aí isso te fez aplicar para 1000 empresas. Então, será que escolher essa segunda opção de Dubai só porque é em Dubai e o salário é bom, mas, de novo, não tem muito a ver com você, não é muito da sua área, não seria estar fazendo a mesma escolha que você fez anos atrás, quando entrou na empresa que você está querendo sair agora? Me pareceu, inclusive pelo que você digitou, que o que te deixa mais confortável é aceitar a vaga da empresa que é americana e tem várias filiais pelo Brasil e que você poderia viajar a trabalho, o que também não causaria um desconforto aí no seu relacionamento, que parece, né, pelo que você pontuou, que seu namorado não se vê largando tudo e tudo mais. Então aí, tipo, pra além de escolher um emprego, você ia ter que escolher se você quer continuar com o seu relacionamento ou não. Então, sabe, às vezes a gente só quer um emprego legal, um relacionamento gostoso, e meio que você pode escolher ter as duas coisas, talvez vai pelo safe e pronto, né? Eu não sei, eu acho que é meio que o que você quer pra sua vida agora. Você quer uma grande aventura, você quer tipo, ai não, tô bem aqui, sabe? Tô bem, vou viajar de vez em quando a trabalho, vou trabalhar aqui nessa empresa, fazer igual meu pai fazia, que tem mais a ver comigo e tal. Acho que você tem que olhar por esse ponto de vista, assim, sabe? Tipo, o que você quer viver agora? Que escolha você quer fazer? E é isso. Me pareceu, tá? E talvez até que todo mundo que esteja ouvindo concorde, que você tá muito mais, sabe? Tipo, sendo comprada aí pela ideia de aceitar a vaga americana. Não sei. Volte pra me contar o que você aceitou. E também, se você tem opção de crescimento nessa empresa, não é? Tipo, o salário não deve ser ruim agora, mas ele vai melhorar, né? Com o passar do tempo. Então, também tem tudo isso. Eu sinto uma maior estabilidade e tal. Você me perguntou qual que eu escolheria essa primeira opção. Não iria pra Dubai, eu acho. Hoje, te falando assim, eu escolheria, mas isso aqui é uma decisão sua, pelo amor de Deus. Só eu acho que tudo que eu falei são coisas que você pode pensar. Tipo assim, até o jeito que você escreveu, sabe? Meio que já tá dizendo que você se sente muito mais confortável com a ideia de aceitar o emprego da empresa americana. Mas é isso. Muito boa sorte. Depois nos conta qual que foi a escolha, porque eu vou querer saber. Eu e todas que estamos ouvindo, tá bom? Então tá bom, eu fico por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado deste episódio. Se você gostou, não esqueça de avaliar o podcast aqui no Spotify, se ainda não tenha avaliado. Também manda este episódio para alguém que você acha que vai gostar. Compartilha o Mixed com as suas amigas. Vamos fazer crescer aí o número de ouvintes, que tá meio que o mesmo há algum tempo. Para mim tá sendo muito difícil crescer aqui no podcast, então a sua recomendação, o seu compartilhamento vai me ajudar demais. Também considere se tornar uma apoiadora se você quiser receber um episódio exclusivo todos os meses e também participar de um grupo do Telegram, onde a gente conversa, comenta sobre o episódio, as pessoas ficam lá livres para falar o que elas quiserem na hora que elas quiserem e ter também até sei lá, uma opinião minha mais próxima e tal. Podem, né, ter esse canal aberto comigo. Tá bem? Então tá bem. A gente se vê, ou melhor, você me ouve na próxima Mixed Feira, também conhecida como quinta-feira. Um beijo e tchau!